E aí galera, começando mais um vídeo do canal que tá falando o Wesley. E nesse vídeo vamos aprender o personagem de Kuroko no Basket, tá? Que é um anime muito bom. Aí que eu vou usar o personagem, né, desse anime aí, o do Kuroko, que é o protagonista desse anime. É um anime realmente muito bom, um anime de basquete, tá? Comenta aí embaixo se tu acompanha anime de esporte, se tu gosta de anime de esporte, se tu gostaria que eu trouxesse mais anime de esporte nessa série aqui, tá? Que pra quem não conhece essa série eu vou te explicar todas as características dos personagens desse anime, quais são as características dos traços desse anime. Por que é isso? Todo anime tem um criador, tá? Todo anime foi criado por algum autor. E todo criador de anime, todo autor de anime, ele é um desenhista. Ele que desenhou o design dos personagens, ele que fez o rosto de cada um. E como todo desenhista, ele tem um traço em específico, assim como eu tenho, assim como você tem. Então entender as características daquele traço do anime, entender as características do autor é muito favorável, te ajuda com muito mais facilidade a fazer os personagens, tá? Então, vamos lá. Quais são as características do Kuroko aqui? Olha os olhos dele, são olhos bem grandes, são olhos, não são olhos pequenos. Olho é uma parte muito importante, todos os vídeos da série eu falo e sempre vou falar. O olho é uma parte de muito destaque no desenho. Eu digo tranquilamente, a parte mais importante do rosto é o olho. Por quê? O olhar diz muito sobre a sensação do personagem, muito da emoção dele. E nós sempre, quando vemos uma pessoa, nós vamos olhar para os olhos dela. Muito para ver a emoção, para ver a sensação, mas é automático mesmo. Então, sempre que tu for ver um desenho, o olho é muito importante. Por isso, cada anime tem o seu olho específico, tem o seu formato de olho específico, tem o seu traço de olho específico. Porque o olho é muito importante. O olho é a característica principal de qualquer desenho, qualquer rosto que tu for fazer. O olho dá a vida ao personagem, dá a sensação, dá a emoção do personagem. Então, olho é muito importante tu entender. Esse olho aqui do Kuroko, ele é um olho muito, ele é um olho grande e ele tem esse degradê muito forte nele, tá? Então tu vê que ele é um olho azul, só que ele tá pela volta, ele é um olho preto basicamente, ele tá realmente um degradê muito forte dele. Então é um preto na volta, o azul no meio, mais puxado um azul até o mais escuro, não é um azul tão claro. E depois o meio tem um preto também, que também tem um degradê, tá? Então assim, esse olho, ele tem essa característica de ser um olho grande e com um degradê bem forte, tá? Então isso é uma característica do olho. Outra coisa, o cabelo. O cabelo desse anime é um cabelo bem padrão, no sentido não é um cabelo volumoso, é um cabelo com muitas mechas, bastante mechas, tá? Que é meio padrão de anime. Se você não sabe fazer cabelos assim, se você não sabe fazer essa parte no desenho, tu tem muita dificuldade, no final do vídeo eu deixo sempre a playlist tutoriais de desenho, que é uma playlist que tem muitos vídeos ensinando, muitas dicas ensinando. E o primeiro vídeo dessa playlist é como fazer cabelo, tá? Então, no final desse vídeo, acompanha o vídeo até o final e clica nessa playlist. Tenho certeza que vai te ajudar muito. Esse vídeo de cabelo especificamente ele vai ajudar porque todo desenho de anime tu vai ter que fazer um cabelo. E os cabelos se repetem muito, então se tu souber quais são as dicas, quais são os truques para fazer essa parte específica, vai te ajudar bastante, tá? Então, no final do vídeo, clica nesse page tutorial de desenho que vai te ajudar muito mesmo, não tem noção. Mas, explicando da forma mais, tentando simplificar ao máximo. O cabelo ele tem muita mecha, então olha como ele tem bastante mechas esse cabelo do Kuroko. E o que é legal? O cabelo ele precisa ser algo que tem um aspecto natural, tu precisa dar um aspecto de naturalidade para o cabelo. E como que tu faz isso? Olha como cada mecha tem seu tamanho específico e até meio que umas posições variadas. Então, vamos acompanhar mecha por mecha. A mecha do rosto ali, do meio dele. Do rosto, exatamente do meio do rosto. Tu vê que ela tá pra um lado. Aí tu olhar para as mechas dos lados dela, elas estão com posições diferentes e tamanhos diferentes. Então tu vai comparando mecha por mecha, olhando cada mecha no cabelo do croco. Tu vê que cada mecha tem um tamanho. Então, ou o tamanho muda, ou a posição muda. Ou uma mecha tá um pouquinho mais pro lado, um pouquinho mais pontudo, um pouquinho mais curta. Tudo ela vai variando. Por que isso? Como eu falei, o cabelo
todo o cabelo quando for fazer tem que dar um aspecto mais natural. Se tu fazer todas as mechas de cabelo do mesmo tamanho, da mesma direção, fica muito estranho, tá? Fica realmente muito estranho, fica muito artificial. A forma de tu dar mais naturalidade para isso é tu dar um aspecto mais irregular. Então, cada mecha de cabelo tem o seu formato, sabe? Tem a sua posição, tem o seu tamanho, tem o seu comprimento, tudo varia. Cada uma é diferente uma da outra. Então isso é muito importante você entender. Quando você for fazer um cabelo, dê esse aspecto mais natural, dá esse aspecto mais irregular, faça cada uma diferente uma da outra. Isso vai ajudar muito seu desenho, tá? E se tu quer mais algumas dicas, clica no vídeo especializado só sobre cabelo, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Lá tem mais detalhes ainda sobre essas partes. Outra característica que tu vê muito forte no Kuroko aqui. Olha como o rosto dele é comprido. O rosto dele é meio comprido assim. E isso é muito importante. Como esse é um anime de basquete, os personagens são muito altos. E por ser muito altos, eles são muito compridos. Então, os personagens, até falando um pouco do formato de corpo deles, eles são personagens que eles são muito compridos e não são musculosos. Isso é para seguir mais ou menos o padrão da vida real, realmente. Jogadores de basquete não são personagens, não são pessoas muito musculosas, mas são pessoas muito compridas, muito altas. Então, isso no Kuroko no Basket, ele vai ser personagens muito alongados, tanto no formato do rosto, ele vai ser mais alongado. Quando tu tem o desenho um personagem com o rosto mais alongado, ele dá um aspecto de mais alto, tá? Isso é meio natural. Não é muito específico do Kuroko no Basket, é específico de todos os animes normal. Quanto mais alongado o rosto do personagem for, mais o aspecto alto ele vai ter, tá? Então o rosto dele é comprido e por consequência os membros dele vão ser compridos. Então o tronco dele vai ser comprido, os braços dele compridos, as pernas compridas. Então se tu for fazer um personagem, for desenhar ele assim, não só o rosto, mas usando uma mão, por exemplo, tendo uma mão no exemplo, aparecendo um braço, aparecendo a perna, lembre que ele é um jogador de basquete, então tu tem que fazer esse membro comprido, os dedos compridos, tudo tem que ser mais comprido, por causa que ele é um jogador de basquete. Então ele vai ter essa característica muito forte nele. Outra característica que vemos aqui no Kuroko, tá? Antes de ver essa característica, eu te pedir que se você gosta aqui do canal, se inscreve aqui no canal e me segue aí no Instagram, tá? Todo vídeo eu boto ali o link na descrição sobre o Instagram aqui do canal, tá? Então, se você gosta, você acompanha aqui o canal, entra aí no link na descrição e me segue lá no Instagram. E aí comenta, manda o vídeo ali. Se tu tem algum vídeo, algum desenho do Kuroko no Basket, se tu for fazer algum desenho depois desse vídeo, me manda lá que eu vou estar sempre repostando, vou estar sempre te respondendo, tá? Então, se você quiser interagir mais comigo, só me seguir ali no Instagram aí embaixo, tá? Então, se você gosta aqui do canal, se inscrever, me seguir aí no Instagram, deixar um like, compartilhar comigo, me ajuda muito a continuar trazendo novos vídeos, continuar trazendo novos conteúdos, tá? Outra dica muito importante sobre o Kuroko no Basket em si. Ele tem essa questão de rachuras, que isso é um traço de que alguns desenhos aparecem, outros não. Se você não sabe fazer, ele basicamente é o que? Tu vai pegar nas sombras e tu vai fazer linhas. Não é tão complicado, não é tão difícil, tá? Não tem tanta questão para explicar mesmo, é só de algumas sombras tu vai fazer algumas linhas. Se tu pegar uma referência que tem rachura, tu já pode copiar, ou então tu só ignora. Mas às vezes ele dá, a rachura serve muito mais para dar contraste, para dar um ponto de destaque. Então, um anime que usa muito isso é o Jojo, né? O Jojo ele dá aquele aspecto mais de contraste, assim, dá um aspecto mais chamativo. Então, não precisa se tentar muito. Se tu fazer rachura, tudo bem. Se não fazer, também não vai mudar tantas coisas assim. Mas caso tenha mais dúvidas, na playlist tutorial de desenho também tem um vídeo só sobre rachura, tá? Mas seria mais ou menos essas características principais do Kuroko. O cabelo dele com bastante mesh, mas pouco volume. Um olho grande com um degradê muito forte nele. Um rosto comprido e um corpo comprido, porque é um jogador de basquete, tá? Vamos ir agora mostrar
vários personagens desse anime para tu ver algumas características, como essas características se repetem, tá? Então eu vou te mostrar como essas características, elas são todos os personagens, elas têm exatamente isso, tá? Então vamos botar agora uma imagem com vários personagens desse anime. Botei essa imagem aí na tela da geração milagrosa. O que a gente pode ver? Primeira coisa, os olhos não dá pra gente analisar tão bem nessa imagem, porque eles estão um pouco mais afastados. Mas os olhos desse anime são maiores que os olhos assim de animes normais, mas eles não se destacam tanto por causa que o rosto é mais comprido. Então meio na proporção do desenho fica meio que se fosse um olho normal. Mas se tu pegar um olho do Kuroko contra um olho de qualquer anime mais comum, o olho deles vão ser um pouco maior, porque o rosto deles é mais comprido. Então, para manter a proporção, eles aumentaram um pouco os olhos, tá? Mas dessa imagem você consegue ver, olha como o rosto deles todos são rostos bem compridos. E eu não tinha falado muito do formato do rosto do Kuroko, mas tu vê aquele rosto comprido e mais pontiagudo, ele não é tão quadrado. E por que isso acontece? Quando tu faz um personagem com rosto muito quadrado, ele dá um aspecto de um personagem mais musculoso, um aspecto de um personagem mais forte. Então, claro, simplificando muito, se tu fazer um personagem com rosto muito comprido, ele vai dar um aspecto de mais alto. Se tu fazer um personagem com rosto muito quadrado, ele vai dar um aspecto mais forte, um personagem mais musculoso. Se tu faz os dois, vai dar um aspecto de um personagem alto e musculoso. Como esse anime não são os personagens tão musculosos, não são, né, são pessoas assim muito mais do comprido, os rostos deles não são tão quadrados. Eles são muito mais compridos do que quadrados. Então, isso é uma coisa característica. Então, tu vê que eles são meio que pontiagudo, tá? Os olhos, o rosto deles são mais pontiagudo para mais comprido. Então, o formato do rosto deles é mais pontiagudo. Então, isso é meio a característica também dos personagens por serem altos, tá? Então, a principal característica desse anime, meio lógica, é que os personagens são muito altos, são muito compridos. Então, eles precisam fazer algumas mudanças que isso se adapte a isso. O tamanho do olho, o tamanho do rosto, essas coisas assim, o tamanho dos membros. Então, as mãos são grandes, os braços são grandes, eles são todos compridos, bem compridos. Então, tu vê também outra característica também, personagens altos, a largura deles é grande. Então tu vê que os ombros deles também são personagens com ombros bem largos. Isso também é característica de uma pessoa bastante alta. Então todas as características desse anime, eles são baseados no fato de eles serem muito altos, tá? Então isso é um pouco de anatomia humana, mas é legal você se atentar. Mas tu vê claramente, como eu falei, o formato do rosto, o olho e outro aspecto também é o cabelo. Olha como o cabelo, todos os personagens aqui tem bastante mechas, mas nenhum tem um cabelo extremamente volumoso. Então isso é uma característica padrão do anime, tá? Esse formato de cabelo assim. Todos têm bastante mechas, mas são cabelos mais curtos. Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar comigo. Comentar aí embaixo se você quer mais anime nessa série, de mais animes de esporte nessa série aqui. Comenta aí outros animes que eu vou estar sempre respondendo, vou estar sempre analisando, tá? Ficando aí pelos tutoriais de desenho, como eu tinha falado. Te espero no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau.